Bom, gente, então vamos começar falando de eletricidade, né? Então vamos começar na introdução da eletricidade. Conforme eu falei com vocês, eu sei que para alguns aí isso aí pode ficar até maçante, mas é importante, porque muitas pessoas aí, a grande parte não tem experiência, ou pelo que me mostrou até agora nas perguntas que eu fiz, elas ainda não foram introduzidas na eletricidade, em termos práticos, provavelmente na física sim. Então nós vamos falar da eletricidade, né? O princípio da eletricidade, gente, de uma forma bem simples, ela começa no átomo. Então a gente tem um núcleo do átomo, né? E no núcleo, aqui existem dois tipos de partículas que interessam para nós, existem outras partículas, né? Então no núcleo a gente tem prótons e temos os nêutrons. E aqui nós temos a eletrosfera, né? Na eletrosfera nós temos os elétrons. E a gente começa essa disciplina por aqui, tá? Elétrons. Então, nós temos as camadas, né? Nós podemos ter aqui ó, várias camadas, né? Que vão circundar o átomo, ok? Então, quanto maior o número de camadas do átomo, mais distante o elétron vai ficar do núcleo. Então, aqui nós temos as camadas. A distribuição da quantidade de elétrons por camada é aquilo que vocês já estudaram na química, né? Cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons. E aquela distribuição eletrônica, né, das camadas K, L, M, N e tal, 2, 8, 18, 32, quanto maior a quantidade de elétrons, mais longe do núcleo o elétron fica. Então, qual é o conceito da eletricidade? O que envolve a eletricidade? A eletricidade envolve elétron em movimento, ou elétron livre. Nós precisamos de adicionar energia para esse elétron, para ele se descolar, né, se desprender do átomo e se tornar um elétron livre, porque a corrente elétrica é um fluxo de elétrons livres, tá bom? Então, para a gente tirar aquele elétron, nós precisamos de aplicar ou ser capaz de vencer a força de atração do elétron em relação ao núcleo. Vocês já estudaram isso, talvez, lá na uma das físicas passadas aí, né? Campo elétrico, por exemplo, essa força de atração é igual a K, que é uma constante dielétrica, vezes a carga do núcleo, vezes a carga do elétron, dividido pela distância ao quadrado. Então, veja bem, quanto mais próximo do elétron, maior a força de atração. Se eu dobrar a distância do elétron em relação ao núcleo, essa força de atração ela vai cair 4 vezes, né? Porque é 2 elevado ao quadrado. Então, a força de atração do elétron sobre o núcleo ela fica 4 vezes menor. Então, dessa forma, nós podemos também já definir 2 tipos de materiais. Vamos falar de 4, mas um eu vou deixar para amanhã, para quem tem aula comigo amanhã. Então, desse jeito, nós vamos definir, então, os materiais isolantes. Quem são os materiais isolantes? Eles têm um conjunto de elétrons próximos ao núcleo. Bom, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, nós temos o seguinte, quanto maior o número de elétrons na distribuição da quantidade de elétrons por camada, a última camada sobra poucos elétrons na última camada lá no final. Então,
Os isolantes, eles têm uma característica seguinte: os elétrons estão próximos ao núcleo do átomo. E eles possuem de 5 a 8 elétrons na última camada. Opa, elétrons na última camada. Bom, essa última camada, ela é chamada de camada de valência, né? A camada de valência é a camada que se dá à última camada do átomo, tá bom? Então, os materiais isolantes, eles têm de 5 a 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Consequentemente, essa última camada, ela está muito próxima do núcleo do átomo, está bem colada ali no núcleo. Então, a força de atração que a gente colocou ali em cima, naquela equação, ela é uma força de atração extremamente alta. E como é que a gente faz para desprender esse elétron do átomo? Você tem que adicionar algum tipo de energia para esse elétron. Eu posso adicionar uma energia térmica, aumentando a vibração do elétron. Então, energia térmica provoca geração de eletricidade, né? Eu posso adicionar energia na forma de luz, através de fótons, né, pacotes de energia luminosa no elétron. Exemplo das células fotovoltaicas, o que elas fazem é isso. São pacotes de energia, porque tem um conceito de dualidade da onda da luz, né? Que se não sabe se a onda é partícula ou se é onda. Então, no conceito de partícula, eu estou falando que a gente está adicionando pacotes de energia, que são fótons. Dessa forma, o elétron ganha energia e sobe uma camada. Ele vai se afastando do núcleo até chegar a um ponto que ele se desprende do átomo, tá bom? Então, e também a gente pode adicionar energia para o elétron através de magnetismo, são as usinas hidrelétricas, por exemplo. Sendo assim, né, já que a gente definiu os materiais isolantes, nós temos também os materiais condutores. Bom, obviamente, gente, não precisa nem de falar, que os materiais isolantes, a principal característica deles é que eles têm dificuldade em conduzir a corrente elétrica, em deixar a energia elétrica passar, vamos dizer dessa forma, né? Ou seja, eles apresentam uma alta resistência à passagem da corrente elétrica. E os materiais condutores é justamente o oposto, então eles apresentam facilidade à passagem da corrente elétrica, né? E esses materiais condutores, os elétrons estão distantes do núcleo do átomo, né? Então, quando eles estão distantes, a força de atração, para a gente poder... a força de atração do elétron em relação ao núcleo e vice-versa, ela é baixa. Então, eu preciso de adicionar pouca energia para desprender o elétron. E uma característica, né? Possui de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Se a gente pegar o cobre, por exemplo, o cobre, acho que ele tem 29 elétrons, ou 28, acho que são 29. E quando a gente faz a distribuição eletrônica do cobre, do átomo de cobre, sobra 1 elétron na camada de valência. Então, ele é um ótimo condutor, né? Ele possui de 1 a 3 elétrons na última camada. É isso daí. Bom, observa que a gente falou de materiais que tem de 5 a 8, materiais que tem de 1 a 3. A camada de valência, que é a última camada, ela pode receber no máximo 8 elétrons. Então, ficou faltando aqui os materiais que têm 4 elétrons na camada de valência. Esses materiais são chamados de materiais tetravalentes. Tá? E tem outro nome para nós que a gente vai utilizar, vai estudar mais na eletrônica, que são os materiais semicondutores. Então, materiais semicondutores possuem 4 elétrons na camada de valência. E eles podem ser tanto isolantes quanto condutores, dependendo da forma como a gente polariza esse material, tá? E nós vamos entender isso mais tarde. Camada de valência. Camada de valência, então,
é a última camada do átomo. Bom, então é isso daí. Ó. Aqui começa a eletricidade, então. A gente definiu o que é o material condutor, o que é o material isolante, e a gente entendeu que a origem da eletricidade se dá quando a gente faz esse elétron que está girando em torno de um núcleo, de um átomo, se tornar um elétron livre, tá? Então, quando ele se torna um elétron livre, aí eu estou começando a falar de eletricidade. Deixa eu adicionar. Bom, então a gente está começando a falar de eletricidade, ok? Sendo assim, nós vamos falar de carga elétrica. O que é carga elétrica? Olha, carga elétrica é muito simples, gente. Né? A melhor definição de carga elétrica para mim, nós estamos falando da quantidade de elétrons livres que um determinado material tem. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado objeto, um determinado corpo aqui, ó, e esse corpo está cheio de elétron livre, né? Então, o que é o elétron livre? É o elétron que não está preso em nenhum núcleo. Então, ele tem um monte de elétron livre. Tá aí, ó. Opa! Né, o símbolo do elétron nós vamos representar pelo negativo aqui, tá bom? Então, a unidade de medida da carga elétrica, olha, a carga elétrica é representada pela letra Q. Isso aí, ó, carga elétrica. A unidade de medida é o coulomb. Que é representado pela letra C. Bom, e tem uma regrinha muito simples, que é o seguinte, ó, que um coulomb é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Essa é uma regrinha que a gente vai precisar, vamos dizer que, sim, que é a primeira que nós estamos estudando aqui, que estabelece para nós uma unidade de medida da eletricidade, que é a carga elétrica, e a gente vai usar muito essa unidade de medida daqui para frente, tá? Principalmente no entendimento das outras unidades de medidas, como tensão, corrente, né, principalmente, e potência elétrica. Então tá aí, ó. Um coulomb é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E tem alguns conceitos da eletrostática que é importante a gente falar também. Gente, vou dar uma oportunidade de vocês se manifestarem aí. É o seguinte, voltei muito lá no início, ou eu continuo aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu voltei muito no básico, eu estou no básico, do básico, posso queimar algumas etapas ou vou continuar desse ritmo? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Hoje a minha intenção era trabalhar com o básico da eletricidade e a gente ia aprofundando. Por mim, pode continuar assim. Tá bom, Jaqueline. Por mim também pode continuar desse jeito. Ok, ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Alguém mais quer manifestar? Ok. Eu vou continuar nessa abordagem, tá? Vocês fiquem à vontade aí de sugerir qualquer mudança na estratégia na abordagem das aulas, tá bom? Arthur, pode avançar um pouco, aprofundar um pouco mais aí, ou queimar uma etapa que a gente vai. Gente, olha só. Então, é importante. Nós estamos falando de eletrostática. É muito simples. Eletrostática é a eletricidade estática, né? Ou seja, o elétron parado, né? Eletrodinâmica, nós estamos falando de eletricidade em movimento. Então, o elétron movimentando.
no conceito da eletrostática, nós podemos falar que tem alguns tipos de corpos, né, em função da eletricidade. Por exemplo, a gente tem o corpo ou objeto neutro. O que é o corpo neutro? A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. É igual à quantidade de prótons. Esse é o corpo neutro, né? O corpo está eletricamente equilibrado, tá? E tem um corpo que está desequilibrado com potencial negativo. O que significa potencial negativo? Vou falar o seguinte, ó, o número de elétrons, ele é maior do que o número de prótons, que tem carga elétrica positiva, né? E o potencial positivo é o inverso. Então, nós temos que o número de elétrons, ele vai ser menor do que o número de prótons. Então, veja bem, o elétron tem carga elétrica negativa e os prótons têm carga elétrica positiva, neutro tem carga elétrica neutra. Então, a gente sempre associa que o elétron é negativo. E isso, de fato, nós vamos levar para até o final do curso aí, né? Então, o elétron, carga elétrica negativa, tá bom? O próton é carga elétrica positiva. Só que na eletrônica, nós vamos falar de um tipo de carga elétrica positiva que não é o próton, que é a ausência de elétron. Então, isso é chamado de lacuna. A lacuna a gente considera como um potencial elétrico positivo. Então, lacuna pode ser considerado um potencial positivo, tá bom? Então, nós temos um determinado corpo que a gente chama de corpo neutro, ou corpo que está eletricamente carregado, eletricamente equilibrado. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. O potencial negativo, o corpo que está desequilibrado negativamente, o número de elétrons é maior. E o corpo que está com potencial elétrico positivo, o número de elétrons é menor do que o número de prótons. Então, é fácil da gente perceber que existem algumas formas de provocar o desequilíbrio elétrico em alguns materiais, né? Dentre eles, como é que a gente provoca o desequilíbrio elétrico? Primeiro, retirando elétrons de um determinado corpo, tá? Então, quando a gente provoca o desequilíbrio elétrico, surge a primeira grandeza elétrica importante que nós vamos estudar, que é a diferença de potencial. Diferença de potencial corresponde a um corpo que tem mais ou menos elétrons do que o outro. Esse conceito de positivo e negativo, gente, interessante é o seguinte, que existe uma história que quem trouxe esse conceito para a eletricidade foi Benjamin Franklin, que foi um cientista americano que estudou os conceitos da eletricidade, né? Além disso, ele era contador, né? Mexia com finanças. Então, inclusive, na época da Revolução Americana, da Independência Americana, ele que fazia a contabilidade ali financeira dos rebeldes lá dos americanos. E também parece que foi o primeiro presidente americano, né? Benjamin Franklin. E ele trouxe, então, essa ideia, esse conceito de positivo e negativo, que é da área de finanças, de economia, para a eletricidade. E acabou funcionando muito bem, tá bom? Então, para desequilibrar um corpo, basicamente, a gente vai adicionar energia para o elétron, para ele se tornar um elétron livre, tá? Quando a gente provoca esse desequilíbrio em um determinado corpo, surge o conceito de diferença
de potencial, né? Diferença de potencial também tem uma sigla que chama DDP. E nós vamos tratar isso aqui por um nome que chamamos de tensão elétrica. Tensão elétrica. Então, veja bem, o que é o conceito da tensão elétrica? Que nós estamos falando aqui da DDP, diferença de potencial. É basicamente a gente provocar desequilíbrio no mesmo corpo em dois corpos diferentes. Então, vamos considerar que aqui, ó, eu tenho um corpo A. Então, vamos considerar assim, ó, corpo A. E esse corpo A aqui, ele tem uma carga de menos 10 coulombs. Ou seja, qual que é a quantidade de elétrons que tem aqui? É 10 vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E nós vamos ter um corpo B, agora também aqui, ó. Só que esse corpo B, eu vou colocar aqui um outro potencial elétrico. Por exemplo, esse corpo B, ele tem um potencial de... Eu vou colocar aqui, ó. Opa! Mais 5 coulombs. Ok? Então, aqui nós temos o corpo B. Existe uma diferença, então, entre os potenciais elétricos do corpo B em relação ao corpo A, né? Entre os dois aí. Observa que quando a gente tem carga elétrica positiva, indica que está faltando elétrons. Então, esse corpo aqui, ele tem um déficit de elétrons, né? Está faltando elétrons nesse corpo. E o corpo A, ele tem uma carga elétrica negativa de 10 coulombs, ou seja, está sobrando elétrons. Tem elétron livre circulando pelo material. E entre esse corpo aqui e esse corpo de cá, ó, então surge uma grandeza que é chamada de DDP, diferença de potencial elétrico. Opa! Então aqui surge a DDP. O que é DDP então? É justamente isso que a gente falou, né? DDP é a diferença entre os potenciais elétricos de dois corpos, tá? Que também é chamado de tensão elétrica. Então, DDP, a tensão elétrica, ela é representada por 3 letras. E a gente pode escolher qual que a gente vai utilizar. Ela é representada por E, por V ou por U. Geralmente na física usa muito U, tá? Na engenharia, no curso técnico, a gente fala de E ou V. Então, tensão elétrica é E ou V. A unidade de medida é o volts. Então, isso é a unidade de medida da tensão elétrica. Bom, ok, já que a gente está falando disso, vamos aproveitar e já vamos colocar mais uma informação. Qual que é o instrumento de medida, né? O voltímetro, que nós vamos trabalhar muito no laboratório. Instrumento de medida, voltímetro. Bom, ok. Então, olha só, gente. Já que nós estamos falando disso daqui. Deixa eu grifar aqui. A unidade de medida é volts. Então, veja bem. A partir de agora está proibido o termo voltagem. Não existe esse termo, tá bom? Então, voltagem é errado. Tá? Eu quero saber a voltagem de uma tomada, nós vamos falar da tensão elétrica da rede, da tomada. A tensão elétrica pode ser 110, 127, 220 volts. Então, não existe o termo voltagem, não existe o termo amperagem, wattagem, metragem, tudo isso está errado, né? A gente tem que falar em termos de engenharia da grandeza em si, não da unidade de medida. No entanto, eu sei que quem trabalha em indústria e sabe que soldador, por exemplo, já
tornou o termo amperagem algo correto. Então, vocês não vão brigar com os soldadores, né, ou com o engenheiro mecânico quando ele falar a amperagem da máquina de solda. Deixa quieto. Deixa ele falar lá a amperagem da máquina de solda. E que dentro da engenharia elétrica nós vamos usar o termo correto. Ok? Bom, gente, então olha só. Eu vou fazer um desenho aqui e vou apagar, tá? Que isso não vai fazer parte do material que eu vou enviar para vocês, não. Imagina que eu tenho um corpo B aqui, então que ele tem uma carga de menos 10 coulombs. E aquele corpo ali, ó, ele tem uma carga de mais 5 coulombs. Então aqui está faltando elétron, aqui sobra e lá falta. Sobra e aqui falta. Mas, no entanto, não vai acontecer nada. Né? Os dois corpos estão separados, isolados entre si, não vai acontecer nada. Mas, se a gente pegar um pedaço de fio ou de um condutor elétrico e conectar os dois, ó, né? Ou encostar um corpo no outro, o que acontece? O que acontece é que vai surgir aqui, ó, um movimento de elétrons que vai sair de onde tem falta para equilibrar onde está, vai sair de onde tem excesso para equilibrar os dois corpos e de forma que a quantidade de elétrons vai se igualar. Então, no fim, aqui vai ficar com 0 coulomb e aqui com 0 coulomb. Os materiais vão se equilibrando ali em termos de carga elétrica, né? De elétron em excesso. Ou então, eu falei 0 coulomb, às vezes não dá 0 coulomb. Eu posso ter depois, no fim das contas, por exemplo, esse corpo de cá com uma carga de 5 coulombs, ou de cá também com 5 coulombs, ou menos 10 coulombs e menos 10 coulombs, dependendo da situação, dependendo do desequilíbrio original, obviamente. Mas então, veja bem, só ocorreu o movimento de elétrons quando ocorre uma diferença de potencial. Para você provocar o movimento do elétron, você tem que provocar primeiro um desequilíbrio elétrico. Esse movimento de elétrons que aconteceu aqui, ó, isso daqui a gente dá o nome de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons em um determinado tempo. Só ocorre movimento de elétrons, só ocorre a corrente elétrica quando existe a DDP, a tensão elétrica. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar mais essa definição. Para mim, a melhor definição de tensão elétrica é essa que nós vamos escrever agora. Tá? A gente pode pegar aí várias bibliografias aí, dando definições mais complexas, e até vou falar em termos de ciência mais corretas do que eu vou colocar agora, mas eu gosto muito dessa definição pela simplicidade. Então, o que é a tensão elétrica? É a força que impulsiona os elétrons, e ponto final. Então, força que impulsiona os elétrons. E é isso daí, ó. Pronto, a melhor definição de tensão elétrica para mim que existe, tá? Se não tiver tensão elétrica, não tem corrente elétrica e ponto final. Entendido? Bom, e já que a gente falou de corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? Então, acabei de exemplificar agora, né? Então, corrente elétrica. Movimento ordenado. Quando a gente fala ordenado, não significa que os elétrons vão em fila indiana, não, viu, gente? Tudo bonitinho, um atrás do outro. O movimento ordenado fala porque eles estão indo tudo no mesmo sentido, na mesma direção, né? Movimento ordenado dos elétrons em uma unidade de tempo. Eu preciso de estabelecer a unidade de tempo como referência. Ok. Então tá aí, ó, definição de corrente elétrica. Qual que é a unidade de medida? É o ampere.
Então, ampere. Ok? Gente, a corrente elétrica, ela é representada pela unidade, pela letra I. Então, daqui, a corrente elétrica é representada pela letra I. A unidade de medida ampere é representada pela letra A. Ok? Tá aí, ó. A, ampere, corrente elétrica. E amperagem, deixa só para os soldadores, aqui nós vamos falar de corrente elétrica. Tá bom? Bom, então veja bem. O instrumento de medida, obviamente, é o amperímetro. É bom a gente ir acostumando com esses termos. Amperímetro. Bom, então quando a gente vem falar de corrente elétrica, né, a gente falou que corrente elétrica é o seguinte, ó. O que seria o conceito de corrente elétrica? Eu vou até colocar assim, abreviado, tá? Quantidade de elétrons em unidade de tempo. Ou seja, nós estamos falando de carga elétrica por uma unidade de tempo. Ok? Então, quando a gente já falou ali de carga elétrica, ela é representada pela letra Q, e tempo nós vamos considerar T minúsculo. Ou seja, corrente elétrica é igual carga sobre tempo. É isso daí, ó. Conceito de... Primeira definição de corrente elétrica que nós vamos ter, matematicamente falando, é corrente elétrica é carga sobre tempo. Tá bom? Bom, e é o seguinte, ó. Nós temos que corrente elétrica é carga sobre tempo. A unidade de medida de carga é Coulomb. E tempo, segundos. Isso daqui, então, dá uma unidade de medida que é Coulomb por segundo. Ok? Então, nós temos uma relação que é o seguinte. 1 ampere é igual a 1 Coulomb por segundo. Toda vez que matematicamente a gente tiver um cálculo envolvendo carga elétrica e a gente calcular Coulomb por segundo, nós estamos falando de ampere, tá? Que nós vamos usar esse fator de correção aqui, ó. Ampere. Muito bom. Então, agora, olha só. Nós já definimos tensão elétrica e definimos aí corrente elétrica. As duas definições estão na mão aí, tá? Vamos fazer umas análises assim, vamos entender algumas situações de prática, né? Por exemplo, isso não vou nem colocar no material, a gente apaga daqui a pouco. Vamos falar de descarga elétrica. O que é descarga elétrica? O raio, né? Então vamos considerar uma questão seguinte, para a gente entender a aplicação de tudo que a gente viu até agora. Imagina que aqui é o solo, tá? Nós estamos falando de terra mesmo, isso aqui é a terra, tá bom? Aí a terra, e nós temos a nuvem. A nuvem, devido ao atrito das moléculas de ar, né, ventos internos, chuva, granizo, tudo isso dentro da nuvem, ela gera um efeito de eletrificação e ela fica com elétrons sobrando. Então, ela fica com um excesso de carga elétrica, né, negativa, ou seja, a quantidade de elétrons está sobrando. E a gente já sabe que os opostos se atraem, né? Então, quando a nuvem começa a ficar eletricamente carregada, o que vai acontecer na Terra? Primeiro que a Terra, gente, ela tem um potencial elétrico nulo. A gente considera que a Terra tem um potencial elétrico nulo devido à massa e o diâmetro da Terra, tá bom? Então, a Terra, ela nem tem elétron sobrando, nem elétron faltando. Quando a gente fala de aterrar o equipamento, né, o conceito aí dentro da engenharia já, nós estamos falando de conectar
um fio, a carcaça do equipamento, ao solo. Dessa forma, eu vou garantir que a carcaça do equipamento tenha 0 volts de potencial elétrico. Ou seja, está completamente em equilíbrio elétrico, tá bom? Mas essa nuvem aqui, olha, que ela gera um excesso de elétrons livres devido aos atritos, ela vai fazer com que os elétrons do solo comecem a se afastar, né? Então, ele vai repelir, expulsar os elétrons, de forma que aqui numa região vai ficar com falta de elétrons. Tudo isso daqui é falta de elétrons no solo. Tá aí, ó. Então, bom, o que acontece? Isso claramente é uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Então, vai surgir entre a nuvem e o solo uma DDP. E essa tensão elétrica, ela começa a atingir valores tais que ela rompe a rigidez dielétrica do ar. O que é a rigidez dielétrica do ar? É a capacidade do ar de isolar a eletricidade. Esse processo é chamado de ruptura dielétrica. Então, quando ocorre a ruptura dielétrica e o ar não consegue mais separar as cargas elétricas negativas da carga elétrica positiva, ocorre a descarga elétrica, que é o raio. Então, pronto, pum, dá a descarga elétrica, que é o raio, tá? O raio, né, descarrega no solo. E de que depende, hein? O que garante onde que o raio vai cair? Por exemplo, vamos falar aí de algumas situações que a gente ouve falar no dia a dia. Metal atrai raio, né? O pessoal fala, fica longe de metal que atrai raio. Isso é falso ou é verdadeiro? Alguém quer contribuir? Falso, né? Metal não atrai raio. Ele conduz eletricidade e conduz muito bem. Eu lembro da minha avó falar que espelho atrai raio, né? Quando começava a fechar o tempo, relampear, ela ia lá e cobria os espelhos com lençol na casa dela. Espelho atrai raio, tem que cobrir. Também é falso, não existe isso que espelho atrai raio, né? A única coisa que atrai o raio é a altura. É a altura. Então, por exemplo, se tiver uma árvore aqui, ó, a altura da árvore para a nuvem vai ser menor. Então, com certeza, o raio vai cair onde? Na árvore, né? Porque força é igual a K, que é a constante dielétrica de isolação do dielétrico, vezes a carga maior, vezes a carga menor, dividido pela distância ao quadrado. Então, quanto maior a altura da árvore, menor a distância entre a árvore e a nuvem, e, consequentemente, a força de atração ali é maior. Coincidentemente, acho que foi ontem ou hoje, eu estava vendo num site de notícias, um portal de notícias, não lembro qual, de um rapaz aqui em Belo Horizonte que ele saiu para tirar uma foto, né, do tempo fechando, uma foto bonita, e ele pegou o raio caindo, né, uma descarga elétrica, uma fagulha caindo bem perto dele, né, ele fotografou exatamente no momento. Depois vocês dão uma procurada aí, eu vou ver se eu acho essa foto daqui a pouco também, e vou mostrar para vocês. Dá para perceber claramente isso que eu estou falando sobre a questão da altura, né? Então, o para-raio, qual que é a função do para-raio? É garantir que a menor distância entre a nuvem e o chão vai ser o para-raio, né? Então, ele vai garantir que o raio vai cair em cima do para-raio e dali ele vai dispersar no solo. Vocês vão estudar isso para a matéria lá para frente, né? Que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, inclusive uma norma que foi atualizada, se não me engano, em 2014, por aí. Mas a questão é a seguinte, ó, imagina um edifício, está aqui o para-raio, a nuvem, ocorreu a descarga elétrica no para-raio. O para-raio tem um cabeamento, e esse cabeamento ele vai até o solo, e aqui existem várias hastes que são, né, fixadas, fincadas no solo, que ela tem a função de dispersar a corrente elétrica. Então, quando ocorre a descarga, uma corrente elétrica de alto valor, ela vai percorrer esse fio e, através das hastes, ela dispersa no solo. Então, a corrente elétrica ela vai se dispersando aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é uma dispersão da corrente elétrica. Bom, aí gera um outro risco, que é o seguinte. Então, eu vou desenhar assim fora de escala. Imagina uma pessoa que está aqui, ó, no chão, né? Perna aberta,
E a corrente elétrica, ela pode, e geralmente acontece, percorrer pelas pernas da pessoa, né? E através do solo. Porque entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui do chão, existe uma pequena DDP aqui, ó, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é chamada de tensão de passo. É justamente a tensão elétrica que aparece no solo durante uma descarga atmosférica. Gente, eu estou falando de descarga atmosférica, vocês estão me ouvindo? Porque eu caí e voltei, né? Aqui em casa está relampeando e aqui no bairro é o seguinte. Estão ouvindo direitinho, né? Acho que a Camila abriu o microfone aí. Estou ouvindo também. Beleza. Aqui é o seguinte, aqui no meu bairro, se ventar, acaba energia, viu, gente? CEMIG tá uma porcaria, né? Então, pra vocês terem uma ideia, eu moro perto da faculdade. Então, vocês lembram quando tinha aula presencial, como é que acabava a energia fácil na faculdade. Então, se cair, a gente torce para que não, mas assim que voltar a energia, eu entro de novo na sala. Bom, então, tensão elétrica de passo é justamente isso, né? A diferença de potencial que existe entre dois pontos no solo durante uma descarga elétrica. É quando a corrente elétrica ela está se dispersando no solo, tá? Bom, por isso que existem. Engraçado que essas recomendações de segurança, elas mudaram ao longo do tempo, né? Antigamente se falava que durante uma descarga atmosférica, uma tempestade, né? Que era melhor, se você estivesse num local plano, você deitar no chão. Só que, de fato, se você deitar no chão, você aumenta a diferença de potencial ou a tensão de passo entre a sua cabeça e seu pé, onde você está tocando no solo. Você corre o risco de tomar um choque fatal deitado no chão. Então, hoje a recomendação é você juntar os pés, ficar de cócoras e agachado, né? Acho que de cócoras e agachado fica até redundante, mas é bem isso, né? Junta os pés e ajoelha, abraça os joelhos, abraça a perna. Dessa forma você reduz a altura e não corre o risco de ser eletrificado em função da tensão de passo. Depois, quando daqui a pouco, voltando ao intervalo, eu vou projetar aqui, eu vou achar a foto que eu falei para vocês. Já tive a oportunidade de presenciar, não presenciar, né, mas de tomar conhecimento de alguns acidentes. Trabalhava na ferrovia na época e teve um acidente fatal em Tocantins, local muito plano, teve uma descarga atmosférica e o raio ele eletrificou os trilhos, né, da via e ele foi dispersando pelo solo. Então tinha um mantenedor de via permanente próximo aos trilhos, ele foi eletrificado em função da tensão de passo e dali ele veio a falecer. Hoje existe até um sistema de alerta que quando o tempo fecha em algum local da via permanente da ferrovia, né, avisa o pessoal para não poder trabalhar, né, durante tempestade, né, para não ter perigo de choque elétrico. Bom, eu falei dessa situação, mas pode acontecer uma situação que é o seguinte, nós podemos ter aqui a nuvem, então lá a nuvem, aqui está o solo, e devido aos atritos do vento, das massas e moléculas do ar dentro da nuvem, pode acontecer um efeito contrário, que é o seguinte, a nuvem ficar com excesso de carga elétrica positiva, ou seja, retirou-se elétron da nuvem. Quando retira elétron da nuvem, né, ela fica com carga elétrica positiva. O que vai aparecer aqui no solo? Carga elétrica negativa. Por quê? A nuvem, o potencial elétrico da nuvem vai atrair os elétrons que estão livres no solo e eles vão se aglomerar aqui numa determinada região. Tá? Qual que é a consequência? A consequência é que o raio, ao invés de cair, ele sobe, né? Então pode ter o caminho contrário. Então o raio está, né, subindo do solo para a nuvem e isso acontece com frequência, tá bom? É um tipo diferente de descarga elétrica, mas que requer os mesmos cuidados, os mesmos procedimentos aí de segurança, tá? Não muda nada. Bom, eu acho que sobre eletricidade estática e esses conceitos iniciais da eletricidade de grandezas elétricas é isso, né? Nós vamos aprofundar ainda mais aí em algumas outras unidades de medida, ok? Então nós falamos de tensão elétrica, de corrente elétrica. Acho que uma última terceira unidade antes da gente parar para o intervalo, fazer uma pausa, é a gente falar de resistência elétrica,
Bom, o que é o conceito de resistência elétrica? A resistência elétrica, ela está ligada à capacidade do material, né, de apresentar dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, o próprio nome sugere, né, resistência elétrica. Ó, tá trovejando aqui pro lado de cá. Então, qual que é o conceito de resistência elétrica? A resistência elétrica é representada pela letra R, tá? Aqui, ó. É a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, vamos escrever isso daqui, ó, a definição mais simples possível, né? Dificuldade que os materiais apresentam à passagem da corrente elétrica. Bom, a unidade de medida é o ohm. Vocês devem ter estudado isso na física já, né? A unidade de medida é em homenagem ao cientista que estudou, que é o George Simon Ohm. Escreve desse jeito aqui, ó, OHM. E é representado pela letra grega ômega. Tá? Então, isso aqui é o conceito de resistência elétrica. De que depende a resistência elétrica? Né? Tem uma equação que, na verdade, é chamada de primeira lei de Ohm. Né? A primeira lei de Ohm ela diz o seguinte, ó, que resistência elétrica, né, que R é igual a uma constante que é chamada de ρ vezes L dividido por S. Tá? E o conceito aqui é o seguinte, a resistência elétrica depende do tipo de material. O tipo de material é representado pela letra grega ômega, né? A letra grega ômega é uma característica intrínseca ao material. Por exemplo, cobre, ouro, prata, zinco, e nós vamos falar daqui a pouco. Então, quanto maior essa constante, maior a resistência. Depende também do comprimento do material. Quanto mais comprido o condutor elétrico, maior a resistência. Então, vamos pensar um fio, por exemplo. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência elétrica dele. E é inversamente proporcional à área, seção transversal. Quanto maior a área do condutor, né, do material, menor a resistência elétrica. Então, tá aqui, ó. Então, R é resistência elétrica. Aqui, com essa fórmula, que é a primeira lei de Ohm, fica claro para nós como é que a gente faz para dimensionar um fio. Por exemplo, um condutor, né, de uma instalação elétrica. O condutor, ele é de cobre, ou pode ser de alumínio, né, dependendo das características da instalação, mas numa instalação elétrica residencial de cobre. Então, quando eu preciso de um condutor de baixa resistência elétrica, se o comprimento for muito grande, a única forma de eu compensar isso é aumentando a bitola, a seção transversal do fio. Então, a letra grega ρ, vou escrever assim, ó, ρ, representa a resistividade. Daqui a pouco nós vamos falar mais dela. L é o comprimento, que é dado em metros. Então, o comprimento do condutor é metros. E o S é área. Poderia ser A. Alguns autores utilizam A, mas na eletricidade a gente põe S, né, de seção transversal, para não confundir o A de área com o A de ampere, tá? Então, área e a área nós vamos calcular em milímetros quadrados. Aí dali a gente vai ter a resistência de determinado material. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora, depois do intervalo a gente volta explorando mais esse assunto aí da primeira lei de Ohm e resistividade, ok? Dúvidas?